Olá pessoal, aqui é o Vitor e hoje nós temos uma convidada muito especial aqui no canal. A Larissa, ela foi uma das minhas primeiras professoras e ela, como um excelente ser humano, sempre está aprendendo e obviamente eu sempre estou aprendendo com ela também. Então ela é minha professora praticamente até hoje e a gente aprende muito um com o outro. Hoje nós vamos falar de educação financeira aqui no canal e a Larissa é uma das poucas pessoas que eu conheço que sabe realmente gerenciar o recurso que ela trabalha, que ela consegue e que ela consegue aplicar no dia a dia, consegue ter uma vida boa, consegue ter, digamos assim, uma boa relação com o dinheiro. Então eu sei que ela pode ajudar bastante a gente aqui. Vamos falar um pouco de iniciante, né? Como é que a gente trata de educação financeira para iniciante. Vamos te dar algumas dicas. E Larissa, te apresenta aí, fala um pouquinho de educação financeira e dá uma introdução. E a gente vai para as perguntas, beleza? Ok. Obrigada pelo convite, Vitor. Bom, eu espero poder compartilhar um pouquinho para vocês da minha vivência em relação a esse tema, né? A minha formação é na área de computação e eu atuo com educação há mais de 20 anos, mas eu sempre fui muito apaixonada por esse tema. É uma coisa que sempre esteve presente na minha vida, principalmente pelo fato da minha mãe ser contadora, então ela sempre foi também uma pessoa muito preocupada com essas questões e foi a partir desse interesse, dessa preocupação dela que eu também trilhei esse caminho, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar em relação à educação financeira para iniciantes é que não existe uma fórmula mágica e não adianta eu passar uma técnica, olha, façam isso que vai dar certo. Primeiro porque cada pessoa é uma pessoa e tem uma realidade diferente. E segundo que a técnica em si, ela pode servir para mim, mas pode não servir para ti, por exemplo, Vitor. Ou pode ser que tu tenhas dificuldade de colocar em prática se aquilo estiver muito fora do teu contexto, da tua realidade. Então, eu costumo dizer que a base de você começar a pensar em educação financeira está numa mudança de mentalidade e não necessariamente de ferramentas ou técnicas específicas, né? Então, a gente, infelizmente, no Brasil, a gente não recebe uma educação financeira, muitas vezes, nem na família e nem na escola. E a gente acaba ficando muito perdido. E os exemplos que a gente tem por aí de pessoas que, enfim, têm um descontrole financeiro, né? É o que a gente vê de forma mais comum acontecendo. Então, se eu não tenho exemplos concretos perto de mim e não tenho ninguém que me ensine, como é que eu posso aprender, né? Então, eu acabei meio que tomando como missão também para mim falar um pouquinho do que eu vivi, do que eu aprendi, para que as pessoas possam, né, também colocar em prática. Mas para mim, assim, o que eu vejo que foi o que me fez ter esse diferencial inicialmente foi a questão da mentalidade, de eu realmente querer ser diferente, né, do que eu via no meu entorno, e de entender que educação financeira não está ligada a você ser materialista, a você querer necessariamente ser rico e esbanjar dinheiro, não tem nada a ver com isso. É uma questão realmente de você entender que quanto mais você consegue ter autonomia e poder sobre as circunstâncias, mais você pode, inclusive, ser altruísta, porque você só pode ajudar os outros dando aquilo que você tem. Exato, né? é interessante isso. Então, para eu ajudar alguém, eu preciso ter como ajudar. E isso foi uma das minhas grandes motivações também. Então, eu sempre tive essa preocupação de ter uma mentalidade de como é que eu posso gerar riqueza a partir daquilo que eu tenho, das minhas possibilidades, da minha realidade, para que não só eu possa ter uma vida boa, como eu também possa compartilhar isso com outras pessoas para que elas também possam ter uma vida melhor. Muito interessante. Essa foi a base da minha mentalidade, né? Assim, só lembrando, pessoal, não esqueçam de se inscrever, obviamente, aqui no canal, porque toda semana eu te mando conteúdo novo sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo. Essa semana a gente está falando de educação financeira. Aqui é uma introdução, né, tia Larissa? Então, vamos pensar que muito em breve a gente vai falar de um passo 2, um passo 3, para as pessoas estarem acompanhando a gente aí. Não esqueça de seguir a Larissa lá no Instagram dela, eu vou deixar aqui embaixo também os endereços, o meu endereço, o endereço da Larissa, o endereço do pessoal daqui da galera. Não estranhe quando eu chamo ela de tia Larissa, porque, como eu falei, apesar dela ser jovem, ela sempre ri quando eu chamo ela de tia Larissa. Apesar dela ser jovem, apesar dela ser jovem, ela foi minha primeira professora, como eu falei, lá na faculdade, né? Éramos ambos jovens lá, mas eu estava em condição de aluno e, por conta disso, a gente já fez vários trabalhos juntos, né? E por conta disso eu chamo ela de tia Larissa até hoje, não estranhe. Eu queria fazer uma pergunta: como é que a gente faz para sobrar dinheiro? Eu acredito que todo mundo tem os seus custos, né? Eu acredito até que quanto mais dinheiro entra, mais dinheiro sai.
A gente percebe aí no mundo empresarial, que é os seguidores daqui do canal, a maioria é pequeno empresário, MEI, etc. Esse cara, ele trabalha o dia todo, aí o dinheiro entra, mas ele tem que comprar material, ele paga energia, paga a internet, aí tem filho às vezes, aí tem que pagar a escola do filho, aí paga inglês. Como é que faz para sobrar dinheiro? Tem alguma dica legal? Então, eu vou falar de algumas dicas e de uma questão de mentalidade também, que meu foco sempre vai ser em cima de mentalidade. Mas o que muitos educadores financeiros falam é que você precisa viver pelo menos 2 degraus abaixo daquilo que você ganha. Então, se a minha renda, por exemplo, é de R$3.000, o ideal, né, é que eu viva, por exemplo, com 1.000. Aí cada um, logicamente, vai ter que fazer a mágica para conseguir fazer com que isso se encaixe, né? Essa é uma das dicas que se dá. A outra é você buscar formas alternativas de aumentar a renda. Então, ao invés de pensar em gastar menos, você pode pensar em ganhar mais, né? E não aumentar o padrão de vida. Porque tem gente também que, eu ganho 3.000 hoje, fui promovido, comecei a ganhar 5. Aí eu tinha um padrão de vida de 3, já aumentei logo ele para 5. Isso também é algo que acaba atrapalhando no sentido de você conseguir ter essa sobra, vamos dizer assim, né? Então, se eu hoje tenho um padrão de vida de R$3.000, eu posso trabalhar não para reduzir o meu padrão de vida para 1.000, mas de repente para aumentar o meu ganho para 4 ou 5, mas sem mudar o meu patamar, né? Mantendo aquele padrão de 3.000, exemplo. Agora, uma coisa que eu vejo, né, independente de qual escolha você vai fazer, de qual é a sua realidade, né, se vai ter que ser realmente cortar despesa ou possibilidade de aumentar o ganho, é você trabalhar muito a questão da mentalidade. Se você fica com a mente muito presa nas dívidas, ai meu Deus, eu tenho muita conta para pagar, o dinheiro não vai dar, né, e eu não consigo ganhar mais. Quanto mais negativo for o seu pensamento, mais é isso que vai se realizar na sua vida. Então, se você quer realmente uma dica valiosa em relação a como fazer sobrar dinheiro, mentalize o positivo, né? Então, ao invés de ficar preocupado com as dívidas, foque em eu sou capaz de ganhar mais e gerar mais. E você trabalha para isso sem ficar naquela ansiedade de colher o resultado, mas focando no processo, né? Então, se a gente for pensar aqui numa técnica de mentalização, eu já me mentalizo, por exemplo, ganhando lá meus 5.000, eu já sinto como se eu estivesse ganhando esses 5.000, estou usando 5.000 como exemplo, né? Eu me imagino ganhando os 5.000, me imagino como seria a minha vida ganhando esses 5.000, mentalizo isso, planejo o que eu preciso fazer para chegar lá, porque também não vai ser mágica, não vai cair do céu, mas depois eu deixo de ficar ansioso pelo resultado dos 5.000 e passo a agir no processo diariamente para que isso aconteça, né? Isso aí é um processo que a gente chama aí na mecânica quântica de cocriação. E, para mim, é a técnica que mais funciona. Ela é um pouco... precisa de um pouco de crença, mas ela é ciência, tá? Não é uma coisa assim, não é magia, não é espiritualidade, não tem nada a ver com isso. É pura. Que funciona realmente porque eu já testei várias vezes e posso garantir que funciona. Eu lembro que eu cito muito aqui alguns livros, né? Eu gosto muito da psicologia em si. Inclusive, eu acho que o meu próximo vídeo daqui para a semana que vem, quem quiser acompanhar, é um estudo do Google que eles conseguem aumentar drasticamente assim, a quantidade de venda na internet usando algumas técnicas de psicologia. Aí eu falo muito aqui dos gatilhos de persuasão do Cialdini. O Cialdini fala no último livro dele que assim, ele tinha um caboclo lá, um amigo dele, que ele era um excelente cara de fazer prova. O cara era excelente de fazer prova, tirava as melhores notas, tirava excelente em tudo. E uma vez ele perguntou, qual é a tua técnica? Ele falou, olha, é mindset. Antes da prova, eu começo a pensar em coisas boas, eu começo a pensar em quantas vezes eu fui campeão, em quantas notas eu tirei de bom. O Cialdini, ele não tem nada de espiritualidade. Ele é realmente um psicólogo social, sabe, PhD, etc., renomado no mundo inteiro. Ele diz que, de fato, existem algumas técnicas como essa aí, né, de mindset, eu me imaginar fazendo e fazer de fato. Tanto que existem estudos até sobre preconceito. Então, tipo assim, eu coloquei duas turmas de alunos que são iguais. Eles eram uma turma grande e separei em 2 turmas. Eu falei para os professores, olha, professores, esses alunos aqui são alunos piores, esses alunos aqui são alunos melhores. E, na verdade, não existia aluno pior, não existia aluno melhor. Era o professor que tinha o mindset de que esse aluno era pior, de que aquele aluno era melhor. E depois de 1 ano de testes, os alunos piores realmente foram piores e os melhores realmente foram melhores, porque eles eram tratados como piores, eles eram incentivados a ser piores. Então, quando você ouve muito que você é ruim, você acaba agindo daquela forma, né? Sim. Então, pessoa que é pobre, às vezes ela acha que ela é pobre o resto da vida, e se ela não botar na cabeça dela de que ela pode melhorar, talvez ela nunca melhore, realmente, né?
Exato. Eu te digo como professora que essa experiência ela é verdadeira, porque acontecia muito comigo de quando eu recebia uma turma de um outro professor, já vinham me dizer quem eram os alunos ruins. Olha, cuidado com o fulano é um péssimo aluno. E eu sempre tive comigo de querer quebrar essas crenças. Então, eu pegava aquele aluno e me desafiava a tornar ele o melhor aluno da turma. E todas as vezes que eu tentei fazer isso, deu certo. Porque eu parei de tratar ele com o rótulo que ele tinha recebido de que ele era um péssimo aluno. Olha, que interessante. Esse é um tipo de conhecimento, eu acho que todo mundo tem que ter, né? Tem que passar para todo mundo isso, né? Legal. Exato. Então, é uma coisa que é muito válida. Eu acho que a base, para mim, assim, falando de educação financeira para iniciantes, né? Que é o nosso foco, porque... né? Enfim, dá para falar de um monte de coisa, dá para fazer um monte de live aí com essa base. Mas acho que o principal fator que vai fazer com que a pessoa consiga começar a ter sucesso e chegar a prosperar realmente, que é o objetivo principal da educação financeira, é ela começar a ter uma mudança de mentalidade. Deixar de se vitimizar, deixar de achar que ela é coitadinha, deixar de ficar preocupada com as dívidas e achar que ela não vai ser capaz de pagar, ou que ela não consegue mudar a vida dela, entendeu? Enquanto ela não entender que quem cria a nossa realidade somos nós mesmos, né, e que tudo no universo, na verdade, vem a partir da nossa consciência, ela não vai conseguir. Ela pode usar a técnica que ela quiser, não vai funcionar. Se ela não mudar esse mindset de base, não vai funcionar. E ao contrário, ela pode não ter técnica nenhuma, mas se ela tiver essa mentalidade bem aflorada, tudo vai fluir e ela vai conseguir ter um ótimo resultado. Agora, claro, não estou dizendo que a gente não tenha que estudar, não estou dizendo que a gente não tenha que buscar técnicas, né? Eu tenho meus mentores, né? Eu estudo bastante, leio muito sobre isso. Mas a base para quem está começando é trabalhar a questão do mindset, da mudança de mentalidade. Sim, entendi. Isso é muito importante. Eu acredito que a mentalidade ela é a base de todo sucesso, né? Então, a mentalidade de você ser próspero, eu acho que tem que estar antes de técnicas. Existe um autor, né, que é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele sempre fala que você deve passar a sua vida inteira estudando, especialmente estudando formas de enriquecer. Ele adora um tipo de manual para conseguir ganhar uma grana com alguma coisa. Sempre tem coisas que dá para ganhar dinheiro, né, de acordo com o Kiyosaki. E de acordo com ele, existe aquele ditado padrão, que é você é aquilo que você come, mas na verdade não é isso. Você é aquilo que você estuda, que é o que o Kiyosaki fala. Aí vem já aquela pergunta básica. Os ricos trabalham pelo dinheiro? Ou não? É só a gente que trabalha pelo dinheiro, os ricos não trabalham. O que é que eles fazem? Os ricos não trabalham pelo dinheiro, na verdade, eles fazem o dinheiro trabalhar para eles. Uhum. Então, nossa mentalidade, é o que a gente aprende, né? Até pelas gerações anteriores, que isso era uma coisa muito válida nas gerações anteriores, a gente precisa estudar, né? Se formar, para poder ter um bom emprego, e esse bom emprego a gente vai trocar o nosso tempo por dinheiro. Então, eu vou trabalhar 8 horas por dia, X dias por semana, para ganhar um salário X. Uhum. Isso é trocar tempo por dinheiro, né? Os ricos, eles não têm essa mentalidade. Eles têm a mentalidade de que eles precisam fazer com que o dinheiro trabalhe para eles. Então, o que eles fazem? Eles pegam esse dinheiro e, ao invés de fazer o que normalmente fazem, que é gastar comprando casa, carro, que é o que eles chamam de passivo, né, que é alguma coisa que vai te gerar despesa e não receita, eles primeiro aplicam esse dinheiro em algum local que vai gerar uma renda para eles, né? E a partir do que essa renda é gerada para eles é que eles compram aquilo que não dá receita. Então, eu antes de comprar a minha casa, por exemplo, eu vou pegar o dinheiro para investir num fundo de investimento que vai me gerar uma receita, e a partir dessa receita é que eu vou investir em comprar a minha casa, já que essa minha casa é um passivo. Né? Então, é o que ele trabalha muito com o conceito de quadrante de fluxo de caixa, né? Que trabalha muito essa visão. Ao invés de eu aumentar coisas que me geram despesas, eu preciso pegar o dinheiro e investir em coisas que me geram receita. Isso é fazer o dinheiro trabalhar para mim. Então, eu vou investir em bolsa de ações, eu vou investir na bolsa, eu vou comprar casa para colocar para alugar, enfim, isso aí depende de cada contexto, de cada realidade, né? O Robert Kiyosaki, inclusive, ele recomenda muito que a gente invista em comprar imóveis para alugar, mas a gente tem que lembrar que ele é americano. Então, muita coisa que ele ensina, a gente tem que considerar qual é a realidade para poder adaptar para a gente. Né? Uhum. Por isso que, assim, eu gosto muito dele, ele é um dos meus mentores, mas eu gosto muito também de seguir os ensinamentos do Gustavo Cerbasi, justamente porque ele é brasileiro. Ah, então, sim, o Gustavo claro. Cerbasi, ele já nos dá dicas de investimentos relacionados à nossa realidade, entendeu? Uhum. Mostra o livrinho aí que você mostrou agora do... Acho que não saiu na gravação o livrinho para criança, né? Do Pai Rico, Pai Pobre.
Esse aqui é a versão do Pai Rico, Pai Pobre para criança. É Pai Rico em quadrinhos. Como educar seus filhos para se tornarem ricos. Que maravilha! Eu quero, já quero. Ele é um ótimo legado para o filho, né? Ao invés de você se preocupar em, né, sei lá, em comprar um videogame, não que não seja bom ele ganhar um videogame, mas se você tá com pouco dinheiro e quiser decidir o que dá para o filho de presente, dê alguma coisa que vai deixar um legado para o futuro dele. E esse tipo de leitura realmente é muito importante. Com certeza. Nos falta. Você falou, as pessoas não aprendem isso na escola, né? Eu lembro que quando a gente fazia a Nova Acrópole, lembra junto? Lá a gente aprende que na escola as pessoas não ensinam a controlar os próprios sentimentos. Isso tem muito a ver também com o gasto de dinheiro, né? Sim. Eu tô com tanta fome que eu vou comprar aqui um sushi mais caro e tal. As pessoas não sabem controlar os próprios sentimentos e elas não sabem gerenciar recursos, que é o que você falou logo no início da nossa conversa. Ninguém aprende a gerenciar recursos. Né? A gente aprende as capitanias hereditárias, que não servem para nada praticamente, e a gente não aprende a gerenciar recursos, né? E um grande problema também que eu vejo é que a sociedade ela passa para a gente aquela ideia de que quem quer prosperar é materialista, é egoísta. Isso não tem nada a ver, entendeu? Então isso é uma crença limitante que a gente precisa quebrar, que muita gente eu sei que tem. Eu já fui muito taxada, como eu sempre tive essa preocupação, né, de ter uma busca por educação financeira, de ter uma liberdade financeira, poder fazer as coisas que eu quero sem me preocupar se eu tenho ou não dinheiro para isso. Eu já fui muito taxada de materialista, de egoísta, né? E, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso ser uma pessoa que não tem dinheiro nenhum e ser muito mais egoísta, assim como eu posso ser uma pessoa que tem muito dinheiro e ser uma pessoa super altruísta, usar esse dinheiro a favor dos outros. Então, eu acho que, como você falou, né? Entender a motivação que está por trás disso, né? Por que eu quero isso, né? Legal, entendi. Aí, por último, a gente vai falar aqui rapidinho das tuas referências. Já falou do Kiyosaki, né? Fala um pouco mais do Ser Base. E pra gente encerrar, eu vou te perguntar depois onde é que eu te encontro, como é que a gente bate mais papo, como é que o pessoal tira mais dúvidas contigo. Legal. O Ser Base, ele é um educador financeiro que já publicou vários livros. O best-seller dele é esse aqui, que é o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? Então, ele tem uma visão muito interessante, porque ele fala para pessoas comuns como a gente, dicas que são simples de realizar se você tiver um mínimo de disciplina e foco, né? E aí tem vários livros para várias áreas diferentes. Tem, por exemplo, aqui como organizar sua vida financeira, dinheiro, os segredos de quem tem, né? Então, o cara que já tem dinheiro, como é que ele fez para ter? Porque a gente às vezes acha que caiu do céu, que o cara tem sorte, né? E também é uma outra crença limitante que a gente precisa quebrar, que não existe sorte nem azar, né? E que nada é por acaso. Tudo que acontece pra gente acontece por merecimento. Então, se alguém conseguiu chegar onde chegou, foi porque ela trabalhou para aquilo e ela mereceu aquilo. E aí, logicamente, que o universo vai conspirar a favor e é isso que a gente chama de sorte. Mas não existe sorte nem azar. Quem trabalha mais, a sorte acompanha, não é alguma coisa? Você tem um ditado desse tipo, exatamente. Né? Exatamente, entendeu? Então, o Leandro Carnal, ele costuma dizer muito que quando dizem assim, nossa, você teve sorte, se tornou um professor de filosofia e de história mais famoso do Brasil, foi sorte. Ele falou, quanto mais horas eu me dedicava estudando, trabalhando e focando no meu projeto, era mais sorte que eu tinha. Eu realmente sou um homem de muita sorte. Não é só o Karnal, não. Aquele que é o Cortella fala a mesma coisa, né? Eu odeio quando dizem que ele tem o dom da fala, né? Não tem o dom da fala. Tá treinando, treina. Exato. Quem não me conhece desde antes acha que eu tive sorte de nascer também com essa facilidade de me expressar. E eu era extremamente tímida e eu já reprovei na faculdade uma disciplina porque eu não tive coragem de apresentar um trabalho lá na frente. Exato. Mas eu me dispus a disciplina de desenvolver a habilidade, né? Então, exato. Eu acho que assim, sorte. Aqui como a gente tá falando na internet, e o povo às vezes eles são muito agressivos, né, com esse tipo de pensamento, até porque a gente sabe que no Brasil a gente tem essa agressividade com quem quer ganhar dinheiro, né? Então, ganhar dinheiro é proibido no Brasil, você não pode ganhar dinheiro. Outro dia eu vi aquela Gabriela Prioli, pecada, aquela menina que fala de política, aí ela fez um merchandising, assim, alguém pagou pra ela fazer um merchandising de um produto de beleza lá. O pessoal não acredita que tá fazendo propaganda de produto de beleza aqui. Ela não pode ganhar dinheiro, sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente destacar aqui que sim, não é à toa que a gente está espalhando conhecimento, a gente está aqui trabalhando, né, colocando conhecimento de graça para as pessoas. A gente sabe que tem gente que tem mais dificuldade, tem gente que tem menos acesso, tem gente que tem menos, nasce pobre de fato.
E obviamente, esse pessoal precisa de mais esforço. Tem gente que precisa de menos esforço para ser rico e tem gente que precisa de mais esforço. A gente não está negando isso. Né? A gente está apenas dizendo de que se essa pessoa não se esforçar, ela nunca vai ter uma vida melhor, nunca ela vai ter. E assim, como você falou logo no início, vitimizar. Realmente, se a pessoa ela só se vitimizar, ela também não vai ter nada. Ninguém vai querer dar nada para ela. Então, procurar os meus direitos, você precisa procurar os seus direitos. Mas outro dia eu ouvi um carinha falando que ninguém tem o direito de passear no final de semana. Ninguém tem esse direito. Ninguém tem o direito de viajar para a Europa, curtir um pouquinho. As pessoas não têm esse direito. Você tem que correr atrás dele. Então, claro, tem o seu direito básico de saúde, educação, moradia, mas o direito de ter uma vida além disso, ninguém tem. Então, você precisa correr atrás. Então, quando a gente fala Exato. Quando a gente fala de conquista de mérito, a gente não está esquecendo dessas pessoas que realmente nascem com menos posses, nascem numa família difícil. E é por isso que a gente está aqui hoje. Porque, tipo, se a gente falasse só com gente que tem dinheiro, que estava de boa, a gente não precisava estar fazendo vídeo ensinando as pessoas a melhorar financeiramente, não é isso? Sim. E uma prova de que essa questão, né, de que é merecimento, independente de qual é a condição da pessoa original, é que tem pessoas que nascem, que a gente chama em berço de ouro, e depois de um tempo elas perdem tudo. Sim. Porque elas não ficam por onde para manter aquilo. Assim como a gente tem muitas histórias de superação de pessoas que nasceram num contexto muito violento, de exclusão e de pobreza, e venceram na vida e se tornaram grandes pessoas. Então, isso é uma prova concreta de que não existe sorte, e sim existe merecimento. Né? Sem desconsiderar, como tu falaste, os contextos de cada um. Alguns vão ter que batalhar mais e outros menos, mas se não batalhar, perde o que tem. E assim, né? Eu sou um cara muito cético em relação à economia. Eu acredito que quando todo mundo tem esse mindset de que não, a gente precisa melhorar e tal, uma hora a sociedade ela vai estar bem mais equilibrada, né? As pessoas vai ter bem menos gente pobre, bem menos gente necessitada, porque a economia vai estar melhor. Nesse caso, sim, mais pessoas vão ter mais oportunidades e a gente vai estar trabalhando para isso, né? Eu estou sempre trabalhando para isso aqui, não é à toa que a gente ajuda ou tenta ajudar pelo menos todo mundo. Eu assisti um vídeo anteontem bem interessante que falava sobre um plantador que eu não lembro bem se era manga, enfim, vamos fingir que era manga, que eu não lembro qual era bem a fruta, mas ele ganhava todo ano um concurso de tipo a melhor manga da região, um exemplo, né? Não sei se era essa fruta. E aí foram perguntar para ele como é que ele conseguia sempre ganhar. E aí ele dizia que ele distribuía, que ele tinha as melhores sementes e ele fazia questão de distribuir as melhores sementes para todos os vizinhos dele. E aí perguntaram, mas não entendi, se você compete com os seus vizinhos, como é que você compartilha aquilo que é de mais importante, que são as melhores sementes? E aí ele falou assim, a minha plantação, para que ela seja boa, ela precisa de uma boa polinização. E essa polinização ela vai vir através do vento e das abelhas, enfim, né, da vizinhança. Se os meus vizinhos têm uma plantação ruim, a minha também vai ser ruim. Se eu ajudo eles a terem uma plantação boa, a minha vai ser muito boa. Então, isso é um contexto que vale para qualquer coisa na vida. Nós todos estamos interligados. Não tem mais como a gente ter aquele pensamento separatista, né, que era muito comum, de cada um no seu quadrado, de eu tenho que me preocupar só comigo e com os meus, porque todo mundo está interligado. Se eu não me preocupo em ajudar os outros, significa que eu também não estou ajudando a mim mesmo, entendeu? Então, se eu quero prosperar, mas eu quero pensar só em mim, eu não vou conseguir. Agora, se eu quero prosperar porque eu também para os outros a prosperarem, eu vou conseguir e ainda vou levar mais gente comigo, porque quanto mais gente prospera, mais existe uma mentalidade, um inconsciente coletivo de prosperidade. Então, isso vai ajudar todo mundo. Legal. Tia Larissa, muito obrigado. Onde é que eu te encontro? Rede social, Facebook? Sim, no Instagram, Larissa_Sato_Farias. Vou deixar aqui na edição. E tem também o da empresa, né, que é o Edutec Norte. Depois a gente coloca aí direitinho por escrito. Quero que você fale mais na próxima reunião que a gente fizer sobre isso, Tia Larissa, da área de educação, eu acho que é importante a gente saber um pouco mais. Eu vou deixar links da tua empresa aqui embaixo, né, para quem quiser saber mais sobre educação nessa área. Quem quiser tirar dúvida também, perguntar, fiquem à vontade, estou à disposição aí. Muito bom. Gente, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de seguir a gente no Instagram. Mais uma vez, obrigado a Larissa aqui pelo tempo dela aqui no canal. Eu espero que a gente possa alcançar bastante pessoas. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui.
Um grande abraço e até a próxima. Obrigada pelo convite, Vitor. Obrigada a todos e até a próxima. Até mais.